Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, quinta-feira, dia 9 de dezembro, o evangelho que vamos meditar se encontra em Mateus, capítulo 11, versículos do 11 ao 15, que diz assim: Naquele tempo disse Jesus à multidão: Em verdade eu vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e são os violentos que o conquistam. Com efeito, todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis aceitar, ele é o Elias que há de vir. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o evangelho de hoje ressalta a figura de João Batista, que é tão importante nesse tempo do advento, né? E por que é tão importante? Ora, o advento é vinda, chegada, estamos aí na espera do Senhor que virá, do Senhor que vem, e João Batista é justamente aquele que tem a missão de preparar os caminhos do Senhor, justamente para a vinda do Senhor, para a chegada do Senhor. Ele prepara os caminhos do Senhor que vem. Convida o povo à conversão, convida o povo ao arrependimento. Prepara o povo para a chegada do Messias, do Filho de Deus. Mas eu queria ressaltar no evangelho de hoje, quando Jesus fala assim, ele diz assim: Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência. A primeira coisa, o reino dos céus sofre violência. Meu povo, desde o início, desde a vinda de nosso Senhor a este mundo, o reino dos céus sofre violência. O próprio Jesus foi rejeitado, foi escarnecido, foi zombado, foi preso, foi chicoteado, foi cuspido, carregou a cruz, foi crucificado, morreu. E continuou depois com a vida da igreja. Em Pentecostes, quando a igreja é manifestada ao mundo pela ação do Espírito Santo, é muito interessante que a igreja, ao nascer, ela já nasce no clima de perseguição. A igreja já nasce sendo perseguida. Primeiro, aqueles que estavam vendo e ouvindo os apóstolos falarem em outras línguas, disseram: eles estão embriagados, beberam muito vinho doce. Pedro faz um discurso que chega a converter milhares de pessoas, mas os apóstolos, cheios do Espírito Santo e do poder de Deus, cheios da parresia, da coragem, da intrepidez, anunciam Jesus Cristo, anunciam o reino de Deus, pregam o evangelho de Jesus e tem como consequência a violência, a perseguição. A perseguição. Ou seja, o reino de Deus sofre violência. O reino de Deus sofre violência. A igreja que é perseguida, os apóstolos que são perseguidos, os apóstolos que vão ser presos, os apóstolos que vão ser açoitados, os apóstolos que vão derramar seu sangue por causa da fé em Jesus, por causa do evangelho. Os apóstolos que serão alguns crucificados, outros decapitados, outros apedrejados. O reino de Deus sofre violência. E hoje não é diferente. Podemos dizer, o reino de Deus continua sofrendo violência. Olhemos para o que acontece no mundo, meu povo. Ligue a sua TV e veja como o reino de Deus, como a fé cristã, ela é ridicularizada. Esses dias saiu aí pessoas vestidas de Nossa Senhora trans. O que é isso se não ridicularizar a fé? É o martírio dos tempos modernos. Aquilo que o Papa Bento XVI já dizia, que aqui no Ocidente é diferente do Oriente a perseguição. E até na época dos apóstolos, que era com derramamento de sangue.
Hoje, o martírio, como dizia o Papa Emérito Bento XVI, é o martírio da ridicularização, ou seja, o mundo quer ridicularizar a nossa fé. E está fazendo isso. E todos os dias nós assistimos isso, e muitas vezes até nos calamos, e muitas vezes somos até omissos diante de toda essa perseguição, diante de todo esse escárnio com a nossa fé. Então, o reino de Deus hoje ainda e continuará até a vinda de Jesus sofrendo violência. Mas aí eu entro na segunda coisa que eu queria ressaltar aqui na mesma frase, quando Jesus vai dizer: e são os violentos que o conquistam. Por um lado, o reino de Deus sofre violência, mas Jesus está dizendo que são os violentos que o conquistam. O que significa isso? O que significa que os violentos é que conquistam o reino de Deus? Porque, meu povo, diante da perseguição, diante do martírio e do martírio da ridicularização, ser fiel a Deus é ser violento. Ou ser violento é ser fiel a Deus. Viver a fé, viver na graça de Deus, viver a obediência a Deus, aos seus mandamentos, à sua palavra, isso é ser violento. Viver uma profunda vida de oração, de ascese, de renúncia, de sacrifício, isso é ser violento. Por isso é que Jesus diz: somente os violentos. E violento aqui não é brigar com os outros, não. Porque a maior violência é contra nós mesmos. Porque nós é que lutamos contra o pecado que quer nos dominar. Nós é que lutamos contra a concupiscência que quer nos desviar da graça de Deus. É uma luta que nós devemos travar e travamos diariamente. Por isso é que Jesus está dizendo, são os violentos que o conquistam. E nós precisamos ser esses violentos. Mas para sermos esses violentos, precisamos nos entregar à ação de Deus, à ação da graça, à ação do Espírito de Deus. Precisamos ter uma profunda vida de oração para que assim consigamos ser fiéis a Deus. Precisamos ser violentos, meu povo, no testemunho da fé. Por mais que nos ridicularizem, precisamos continuar firmes no testemunho, firmes no anúncio da palavra. Mesmo que nos tirem a vida, devemos pregar, testemunhar a nossa fé em Deus. Que o Espírito Santo desça sobre nós neste momento, por meio da pregação dessa palavra, desse evangelho que nós acabamos de ouvir. Que o Espírito Santo nos faça intrépidos, que o Espírito Santo nos dê uma parresia, que o Senhor nos dê uma porção dobrada do seu Espírito, para que nós sejamos esses violentos que vão conquistar o reino dos céus, que vão passar pela grande tribulação e vão entrar nos céus e vão receber a coroa da glória, junto de Deus e de Nossa Senhora. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.